Olá, energia, tudo positivo com você? Cris Price do Prosperidade Ativa aqui para a gente fazer uma coisa diferente hoje. Eu estava lendo aqui o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, e uma coisa me chamou muito a atenção que eu gostaria de compartilhar aqui com você, que eu tenho certeza que vai te trazer uma reflexão aí muito interessante para que você comece a pensar sobre isso. E ele cita aqui, num capítulo do livro, que a gente cria álibis para justificar os nossos fracassos. Seriam as nossas desculpas, né? Eu entendi assim, porque a gente cria uma desculpa e a gente acredita nela. Quando acreditamos nas desculpas, elas se tornam nossos álibis. Ó, e tem alguns trechos que eu gostaria de ler para você, para a gente discutir aqui, né? E um deles diz assim: o hábito fatal ao sucesso. Criar álibis para explicar o fracasso é passatempo nacional. O hábito é antigo como a raça humana e é fatal ao sucesso. Por que é que as pessoas se agarram aos álibis favoritos? A resposta é óbvia: defendem os álibis porque os criam. O álibi do homem é fruto de sua imaginação. É da natureza humana defender o filho cerebral. Criar álibis é hábito profundamente arraigado. É difícil romper hábitos, especialmente quando são uma justificativa de algo que fazemos. Platão pensava nessa verdade ao dizer: a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado por si mesmo é a mais vergonhosa e vil das coisas. Porque a gente tem esse hábito, né, da gente usar as nossas desculpas para justificar nossos fracassos. E aí, o que acontece com isso? A gente não se conhece verdadeiramente, porque a gente não usa nosso potencial, a gente se esconde por trás das desculpas. Continuando a leitura aqui, ele fala assim: a diferença que o controle mental faz. Você só tem controle absoluto sobre uma coisa: seus pensamentos. Esse é o fato mais significativo e inspirador que se conhece. Reflete a natureza divina do homem. Essa prerrogativa divina é o único meio pelo qual você pode controlar o seu destino. Se você não conseguir controlar a mente, esteja certo de que você não pode controlar mais nada. Se tiver de ser descuidados com suas posses, que o seja, com relação às coisas materiais. A mente é sua propriedade espiritual. Proteja-a e use-a com cuidado, que a propriedade divina merece. Para isso lhe foi dada a força de vontade. Não é incrível, né, isso que ele fala? Porque a gente se deixa levar por muitas coisas, a gente não se conhece verdadeiramente. Aí, quando a gente começa a se conhecer, vai ficando mais difícil, porque a gente tem que enfrentar coisas que já estão lá enraizadas dentro da gente, em que a gente não gosta de descobrir que tem, a gente não gosta de admitir que tem. E se a gente não admite, a gente não trata, não cuida, a gente continua pensando naquilo, a gente continua fazendo daquela mesma maneira, porque se torna automático, né? Quando o nosso subconsciente, ele entende uma coisa como verdade, aquilo se torna automático na nossa vida. Então, as nossas crenças, né? E como ele diz aí, esses álibis, não sei, a gente talvez possa entender isso como crenças também, né? Como crenças limitantes, que só fazem a gente pensar que a gente não é capaz, né, de conseguir aquilo que a gente deseja. E aí ele continua aqui explicando e falando quais são esses álibis. Agora que vai ficar interessante demais. Eu vou ler para você esses álibis e você vai ver aí se você se identifica com algum ou com vários. Não é para os fracos, não. Isso aqui é só para os fortes, para quem está se autoconhecendo de verdade e para quem quer se melhorar de verdade, tá? Então, vamos lá. Você usa esses álibis? As pessoas que não têm êxito possuem um traço em comum. Conhecem todas as razões do fracasso e têm o que acreditam ser álibis incontestáveis para explicar sua falta de realizações. Alguns dos álibis são inteligentes
E há os que se justificam pelos fatos, mas álibis não servem de dinheiro. O mundo só quer saber de uma coisa: você alcançou sucesso? Um analista de caráter compilou uma lista de álibis mais comumente empregados. Ao ler a lista, examine-se cuidadosamente, determinando quantos deles são propriedade sua. Lembre-se também que a filosofia apresentada nesse livro torna qualquer desses álibis obsoleto. E vamos lá, começa assim: se eu não tivesse mulher e família, ou se eu não tivesse marido e filhos, se eu tivesse um pistolão que me ajudasse a entrar naquela empresa, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse muita instrução, se eu pudesse arranjar um emprego, se eu gozasse de boa saúde, se eu tivesse tempo, se os tempos fossem melhores, se os outros me compreendessem, se as condições que me cercam fossem diversas, se pudesse viver minha vida novamente, se eu não temesse o que me dizem, se me tivessem dado uma oportunidade, se eu tivesse agora uma oportunidade, se não implicassem comigo, se nada acontecer que me impeça, eu vou fazer. E se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que eu quero, se eu tivesse nascido rico, se eu pudesse encontrar as pessoas certas, se eu tivesse talento que alguns têm, se eu ousasse me impor, se eu tivesse aproveitado oportunidades passadas, se as pessoas não me deixassem com raiva, se eu não tivesse que lidar com a casa, com as crianças, se eu pudesse economizar algum dinheiro, se o patrão me desse valor, se eu tivesse alguém que me ajudasse, se minha família me entendesse, se eu vivesse numa cidade grande, se eu pudesse começar, se eu fosse livre, se eu não fosse tão gordo, se conhecessem o meu talento, se pudesse conseguir uma oportunidade, se eu pudesse pagar minhas dívidas, daí sim eu podia começar, né? Se eu não tivesse fracassado, preto, se soubessem como eu sou bom nisso, né? Se todos não fossem contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu pudesse me casar com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão tolas, se a minha família não fosse tão extravagante, se eu tivesse mais confiança em mim mesmo, se a sorte não estivesse contra mim, se eu não tivesse nascido sob o signo errado, se não fosse verdade que o que tem que ser será, se eu não tivesse de trabalhar tão duro, se eu não tivesse perdido dinheiro, se eu morasse em outro bairro, se eu não tivesse um passado, se eu tivesse um negócio só meu, e se os outros me ouvissem, e esse é o maior de todos, se eu tivesse a coragem de me conhecer como eu sou realmente, eu descobriria o que há de errado comigo e me corrigiria. Poderia então ter oportunidade de lucrar com meus erros e aprender algo da experiência alheia, pois sei que há algo errado comigo, senão estaria agora onde estivesse, passando mais tempo analisando minhas fraquezas e menos tempo criando álibis para encobri-las. Então, gente, os álibis são as piores desculpas que a gente fica criando para a gente mesmo, para a gente justificar não fazer o que a gente precisa fazer. E aí a gente fica procrastinando, né? E também a gente não chega ao sucesso, porque a gente toma decisões erradas, porque pensando na coisa errada, a gente não faz nada, né? A gente fica ali preso numa situação que não leva a gente para lugar nenhum. E a gente só fica criando mais e mais desses álibis, né? Se identificou aí com algum? Como Napoleão Hill mesmo diz, a gente se conhecendo, tendo a coragem de admitir o que a gente está fazendo de errado, a gente consegue mudar.
Porque nós somos donos do nosso pensamento. A gente é o que a gente pensa que a gente pode ser. A gente tem o que a gente acredita que a gente merece ter. Então, assim, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe que caminho seguir para chegar no sucesso, para chegar nos nossos objetivos. Se inscreva no Prosperidade Ativa e acompanhe nossos vídeos. Gente, entra para nossa família de luz, que aqui no Prosperidade Ativa você vai encontrar ferramentas para você continuar no autoconhecimento, para que você possa estar cada dia melhor e melhor em todos os sentidos. Eu te deixo um beijinho de luz e te vejo no próximo vídeo. Obrigada!